De susto. Não. Aí vocês iam interromper a transmissão, né? A gente ia achar, assim, estranho, né? Como assim? Você botou o cenário de praia, né? Eu ia dizer que ia colocar o cenário de praia aqui. Ia ser engraçado, né? É porque vocês leram meus livros muito sérios, né? Mas eu não sou tão sério quanto aparento nos livros, né? Meus outros livros são mais engraçados. A gente estava falando aqui nos bastidores, ó. Do mestrado. O mestrado também não é. Tá? O Antiterapias é mais engraçado. Né? O Antiterapias é mais leve. O Herança. E a gente... Eu não li ainda, nem As Gurias Brochadas. O Nobel, que eu queria também que tu falasse um pouquinho hoje para nós. Vou fazer uma pergunta para ti, assim, ousada. Aí depois tu conta para as pessoas que testemunham esse. Falarei. Eu acho que eu vou ter que ligar o ar aqui no meu escritório. Um segundo. Eu recebi hoje, né, esse aqui. Esse é ótimo. As coisas que não me lembro sou. Esse eu gosto. A gente também aqui no IT gosta desse muito. Que bom. Vamos esperar mais uns minutinhos, tem bastante gente entrando. Tá ótimo, tá ótimo. Não tá no horário. Falta um minutinho, nos antecipamos. Já que colocamos, então, a atividade para gravação, né? Ótimo, claro. Depois nós divulgamos. Sim, é bom que mais gente pode interagir depois, né? Quem não puder entrar agora. Claro. Já está com tudo organizado? É amanhã que tu vai para... Não, vou sexta que vem que eu vou para... Sexta que vem. Deixa o convite aí. Quem estiver passando por Veneza pode ir lá me assistir, não é nada mal, na feira de Veneza. Infelizmente, não estaremos passando por lá. Não é perto de Porto Alegre, não? Achei que era, assim, eu entendo muito de marcas. Um pouco longe de Porto Alegre. Eu estou super ansioso, vamos ver se vai dar tudo certo. Lá, o livro vai ser lançado lá, é isso? Tem uma feira, chama Feira Literária Internacional de Veneza. É tipo uma flip, né? Num teatro lá. E aí eu sou um dos convidados que vou falar, e aí vai ser também o lançamento do Hereditar. Legal, parabéns. Aí ficou tão linda essa capa. Esse aqui é a capa em italiano. Muito lindo. É aquela ilustração que tem, né? Dentro do Herança, né? É da Raquel, que é que fez as ilustrações, né? As ilustrações do Herança, a ideia é que sejam vulcânicas, né? Não sei se vocês pegaram isso, né? Também tem uma outra leitura também, né? Que é interessante também. Nós podemos conversar sobre. O meu pai também são as ilustrações da Raquel? Não. O meu pai é as outras ilustrações da Raquel, na verdade, é o Enigma do Infinito, que é um outro livro infantil meu. Ela está ilustrando também um outro livro que vai sair sobre a biografia do Guimarães Rosa para crianças, que eu estou fazendo. E a capa do Antiterapias Nova também é da Raquel, e as coisas de que não me lembro só, as ilustrações são da Raquel, né? A gente vai inaugurar a biblioteca aqui, um cantinho de literatura infantil, para inaugurar contigo, né, com os teus livros. Fica mais alto. Desculpa. A gente vai inaugurar aqui na biblioteca do IT um cantinho de literatura infantil, que a gente ainda não tem. Pude inaugurar com os teus livros infantis, né? Eu adoro literatura infantil, acho que é o melhor. Hoje, inclusive, eu estava num colégio aqui em Belo Horizonte, num colégio judaico, falando sobre o Mary Ann e o Pum dos Dinossauros. Sim. Eles leram, né? Aí foi bem legal. Isso eu não li ainda. O título é maravilhoso. Os dinossauros soltando pum, né? Mas, como sempre, né? Tu com a tua vertente pesquisadora, né? Eu gosto, né? A gente sai da academia, mas a academia não sai da gente, né?
Eu acho que vamos lá. Quando vocês Mas quiserem. olha só, eu pensei com as meninas aqui da gente fazer uma abertura para a gente conhecer um pouquinho a nossa instituição, Claro. contar como é que foi o encontro, né, teu conosco, e aí a gente vai seguir um pouquinho mais e depois a gente abre a palavra para ti, pode ser? Pode. Se vocês quiserem também bater um papo, enfim, eu pensei em alguma coisa de falar, mas assim, fica super livre também. Eu acho que nesse momento a gente faz só uma introdução e depois fica livre para o bate-papo mesmo. Ótimo. Como vocês acharem melhor, eu tô dentro. Vamos lá, boa tarde a todos. É um privilégio, então, fazer a abertura dessa atividade inaugural de 2023 do ITPOA, Psicanálise e Criatividade, ao lado das minhas colegas Luciana, Aline, Thaís e a Thaís, né, mais as nossas colegas que estão aqui compondo a sala, e todos vocês que estão aí na telinha. Bem, então, antes da gente iniciar o nosso bate-papo, vou apresentar um pouquinho a instituição e o nosso encontro do JACS com o ITPOA. Então, nós somos uma instituição com uma formação de orientação analítica já com 30 anos de tradição na cidade de Porto Alegre. Nós oferecemos 3 formações que contemplam todo o desenvolvimento humano, formação de pais e bebês, onde nós somos pioneiros, depois infância, adolescência e adulto, todas elas com um profundo conhecimento teórico e clínico, mas também contamos com um pilar da criatividade, que se chama Doadores de Subjetividade, onde ao longo dos 4 anos de formação, trabalhamos com os seminários que possibilitam uma intersecção, um diálogo, uma experiência cultural entre a psicanálise e a arte, a psicanálise e a literatura, a escrita criativa e a expressão corporal. Nós aqui do ITPOA entendemos que o processo de formação é artesanal, uma comunhão entre a psicanálise e os afetos. Acreditamos na psicanálise de uma forma urgente e viva, onde estamos sempre em movimento, vivenciando a liberdade de ser e assim criando nosso senso de pertencimento. E foi, então, em um seminário chamado Ateliê de Contação de Histórias, que eu trouxe o teu livro, Jacques, As Coisas que Não Me Lembro Sou, para compor o nosso encontro. E que belo encontro tivemos. Nesse seminário, vivenciamos um outro tema. Abrimos um espaço privilegiado para o brincar analítico, um verdadeiro exercício clínico. Cada encontro, um conto, uma poesia, um texto, um trecho que nos permita o sentir. Não falamos a partir da teoria, mas a despertamos através da subjetividade e da sensibilidade, nos implicando como analistas vivos. Esses sinais invisíveis vão tecendo a várias mãos essa colcha sensorial que confeccionamos a cada encontro. São pequenas epifanias que movem o tempo no contação. As memórias nos ensinam a ver 2 vezes, não é, Jacques? E assim, então, revisitamos as lembranças e sensações que são tão caras e que reverberam no nosso viver e fazer psicanalítico. E baseado, então, nesse encontro entre a psicanálise e a literatura, eu apresento a vocês o nosso escritor, Jacques Fuchs. Jacques é mineiro, ficcionista, ensaísta e tradutor. Curioso. Graduado em matemática, iniciou já em engenharia, foi mestre em computação, tem doutorado em literatura comparada pela UFMG, foi pesquisador na Universidade de Harvard, é autor de diversos romances, com vários já premiados, entre eles Antiterapias, Brochadas, Bichugar, Nobel, e seus últimos lançamentos foram As Coisas que Eu Não Me Lembro Sou, Marianne no Fundo dos Dinossauros, Herança, Logo Mais Meu Pai, e já seus livros foram publicados na Itália, no México, em Peru, em Israel, nos Estados Unidos, na França, e agora, logo mais, ele está indo, né, já para a Veneza, para o lançamento, então, do livro Herança por lá. Bem, essa foi uma apresentação do feito, mas eu não iria perder a oportunidade de lhe apresentar o Jacques a partir do olhar do contação de histórias. Vamos lá. Imagine um garoto apaixonado pela matemática
e pela astrofísica. Entre os percursos lógicos, se viu sonhando com as estrelas. Brincou. Mas logo a profissão de arqueólogo também o fascinou e se permitiu inventar o passado. E não parou por aí. Porque também quis ser antropólogo, aquele que investiga, que faz pesquisas e que explora o ser. Nessa caminhada de brincar de ser gente grande, fostes até vidente, inventando o porvir e perjurando a memória. Ah, guri, que desde cedo carrega consigo o olhar de turista, que sempre soube que os absurdos é que enriquecem a vida. Se enveredou e foi ser ficcionista, em busca de prazeres análogos, ludibriou o ingênuo e deu voz ao genuíno, construindo personagens no paradoxo do amor e da dor. Mantém o ideal presente, mas é no sonhar, na imaginação frouxa, que percebe que a riqueza mora nos detalhes. Uma boa jogada, não é, Jacques? Pois sabemos que a realidade pode ser empobrecedora e temerosa. E nesse trânsito encontrou a prosa. Trouxe na bagagem esse garoto lá do início, com todo o universo lúdico, e juntou o humor ao afeto, como uma ferramenta para driblar os desassossegos e aprofundar nesse caleidoscópio de não ditos sobre os traumas do viver. Seus escritos têm uma jocosidade, não sem angústia, porque inquieta e seduz. Tua narrativa desencoberta essa bruma insensata que agita umas sombras e fantasmas de um outro tempo. Tentas clarear com a urgência da palavra para a história ser, quem sabe, encontrada. E uma frase tua que dizia o seguinte: visualizar é colocar em foco. É ter novamente flashes da história para ser reencontrada e reescrita. Não seria este o processo analítico? Como um bom matemático, os problemas estão aí para serem resolvidos. Mas parece que a lógica da matemática combinou com a lógica do inconsciente e o resultado foi a literatura. Um combustível para a alma incompleta. Afinal, doa-se por inteiro. O bonito é perceber o quanto preservas no teu íntimo o encontro com o teu primeiro ambiente. Traz consigo um menino sonhador e trafeço, a ofertar para nós leitores a não ler o óbvio, porque sabe que as entrelinhas são as mais importantes. Aqui toma a liberdade, inclusive, de acrescentar ao teu rol de profissões aventuradas lá no início, né, a tua veia pulsante como psicanalista também. Finalizo aqui, então, com as tuas palavras do livro Herança, que, emprestadas por ti, são também adotadas por nós, enquanto psicanalistas, que acreditam no espaço potencial de uma sala de análise. Narrar. Narrar para transformar a dor em palavra. Abrir a ferida em pus. Apertá-la. Sufocá-la. Deixar o pus feder. Contagiar. Entorpecer. Escrever para rememorar o mundo amado e perdido. Interromper a ferida silenciosa e o ferimento obsessivo da repetição e dos horrores perpetrados por outros. Nomear. Nomear a experiência. Nomear para curar a angústia e o desamparo. Nomear para restaurar e reconstruir o perdido em trevas, os silêncios e sequelas. Esse é o nosso convidado de hoje. Jacques Fuchs, que faz literatura à altura do viver. A palavra está contigo. Puxa, eu acho que agora eu fico até sem palavras, né? Uma apresentação tão bonita, tão profunda, enfim, eu me emocionei aqui, fiquei até anotando aqui para aprender. Puxa, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela presença de todos, muito obrigado por as palavras, né, por fazer uso da criatividade, né? Enfim, disso que vocês trabalham e que eu também trabalho, né? Que eu acho muito bonito, enfim, acho que é por isso que a gente está aqui, né? Bom, um prazer, espero, enfim, que vocês, né, que a gente interaja um pouquinho, converse um pouquinho, e, enfim,
É só alegria, viu? Obrado, fiquei emocionado, de verdade, com o O texto. prazer é nosso, Jadson. O prazer é nosso. Bom, pessoal, eu pensei em falar um pouquinho né, das minhas leituras e o que, a partir dessas minhas leituras, enfim, mais voltadas para alguns textos psicanalíticos, como que isso refletiu na minha literatura, né? Bom, vocês viram que minha obra, né, eu tenho ensaios, eu tenho, enfim, livros, romances, né, que eu trabalho muito com a questão do humor, né, do humor judaico, inclusive. Eu acho que vocês conhecem esse texto do Freud, né, o Xiste é um dos meus textos preferidos. Inclusive, agora eu estava dando um curso sobre humor judaico e revisitei esse texto, me deliciei novamente, né? Então, eu trabalho muito com essa questão, enfim, do humor, eu trabalho também muito com a questão do testemunho, né? E foi isso que vocês perceberam no Herança, né? A questão do testemunho, sobretudo uma área da minha pesquisa que eu fiz nos Estados Unidos e que eu tenho trabalhado há muitos anos, é essa questão do testemunho, do trauma transgeracional, que também é uma coisa, né? Um encontro entre a gente, né? Mais um encontro. E enfim, né, esse matemático, né, que eu fui apresentado também, ele sempre aparece, né? Enfim, eu gosto muito de trazer a matemática para a literatura, de alguma forma. Enfim, então eu acho que... e um outro tema, enfim, que eu acho que repete em todas as minhas obras, e eu acho que também a gente pode discutir bastante, que é o tema da memória, né? Enfim... eu acho isso são temas muito, muito importantes, né? Mas, enfim, vou falar um pouquinho aqui dessas minhas leituras, um pouco do meu caminhar, e a partir desse caminhar eu vou trazendo alguns textos, enfim, para a gente abrir um pouquinho a discussão. Se alguém também quiser me interromper, pessoal aí, enfim, podem me falar, né? Bom, me repetendo, né, ou nos remetendo à infância, né, eu acho que é lá na infância, né, eu acho que o texto trouxe uma parte muito bonita, né, que eu abro o Antiterapia, que é essa parte de quando eu era pequeno, todo mundo faz, né, tem aquele momento na escola que todo mundo pergunta o que você vai ser quando crescer, e eu, né, inflei, né, meus pulmões e falei que eu seria astrofísico, mesmo sem saber o que astrofísica era, né? E eu acho que a astrofísica, pessoal, é justamente essa capacidade, enfim, eu acho que não há nada mais poético, mais abstrato, mais filosófico, mais criativo e mais, enfim, literário que o universo, né? Pensar sobre o universo, pensar da nossa posição em relação ao universo, olhar para o todo, olhar para o interno, é um ato criativo, é um ato ficcional, né? Então, ao falar que eu seria um astrofísico, eu já estava fazendo isso que eu gosto, né? Que é abraçar as várias áreas do conhecimento, né? Que eu gosto muito da área da matemática, da física, e gosto muito da área de humanas, da escrita, né? Então, eu passei esse meu caminho todo lendo. Eu confesso para vocês que eu lia Freud já muito novo. Eu me lembro já lá com meus 15 anos, talvez 14 anos, lendo a investigação sobre os sonhos, né? Eu li também Moisés e o monoteísmo, a questão judaica, a questão do luto. Eu era um leitor, sempre fui um leitor de Freud, e aquilo sempre me marcou e aquilo sempre ficou guardado. Eu acho que o escritor, de alguma forma, vocês também, como escritoras, analistas, a gente vai guardando as coisas que a gente vai recebendo para algum dia usar. Eu não sabia um dia como e se eu usaria essas coisas. Eu me lembro quando eu era muito pequeno, a questão do livro, para mim, era uma questão muito, muito sagrada, né? Os livros eram muito sagrados. Meus pais sempre me falaram para eu estudar, e nunca ficaram falando para eu ganhar dinheiro, era estudar, e eu fui estudando, o tanto que eu consegui. Só que o escritor, para mim, era uma coisa tão inacessível e tão maravilhosa que eu imaginava que o escritor estava no mesmo nível do Super-Homem, do Batman, e, né, me tornar escritor. Enfim, eu fui lendo, gostava muito da literatura e gostava muito da matemática, enfim. E aí, né, eu fiz a minha graduação e meu mestrado na área de exatas, sempre com o pé na literatura. E aí eu comecei a ler, pessoal, um cara, enfim, que
acho que muitos conhecem, acho que, né, o curso, né, a oficina trouxe também os textos do Borges, né? Eu comecei a ler muito Borges e eu falava assim, puxa, esse cara está falando de matemática e eu não estou entendendo como se pode falar de matemática na literatura. E eu adorava aqueles textos do Borges, embora eu o leia há 30 anos e há 30 anos eu não entenda. Então, para quem está lendo aí há pouco tempo Borges, não se incomodem, porque, né, eu juro que eu leio há 30 anos e há 30 anos eu continuo sem saber, mas ao mesmo tempo me encanta. O que me encanta... Não está sozinho nessa, já. Hã? Não está sozinho, não é o único que não entende. Mas o que me encanta, e aí tem um termo eu acho interessante também, que é esse estranhamento. Eu acho que livros que, de alguma forma, ou textos, de alguma forma, que me estranham, que tragam algum estranhamento, isso me incomoda e me desperta. Então, Borges caiu nesse ambiente, né? E aí eu comecei a ler muito Borges, e lia também um outro livro que eu adorava, que eu fui estudar também, que é o Alice no País das Maravilhas, né? Para quem não sabe, o Alice no País das Maravilhas é um livro escrito por um matemático e lógico. Então, aquilo... Só que eu não sabia dessas coisas, não sabia do meu gosto. E aí, durante o doutorado, eu fui estudar um pouco, né? Aí eu falei assim, bom, é o que eu gosto de fazer, é literatura. Aí eu brinco que eu fiz o meu voto de pobreza, né? Porque eu estava saindo da computação. Naquela época eu já trabalhava com inteligência artificial. Acho que hoje, né, eu poderia estar lá conversando com o Musk, né? Brincadeira. Mas, e aí eu resolvi me dedicar à área de literatura, e aí eu resolvi escrever um texto misturando literatura com matemática. E aí eu descobri que existia um grupo de escritores e matemáticos formados, né, que se reúnem na França, se chama Oulipo, e é um grupo, né, que queria refundar os princípios da matemática. Esse grupo, pessoal, ele se reunia na biblioteca François Mitterrand, e esse grupo, né, para os que, enfim, eu sei que não é o foco aqui, mas esse grupo era um grupo que tinha uma certa relação com o Bourbaki. O Bourbaki era um grupo também de refundação dos princípios da matemática, e esse grupo era um grupo de refundação dos princípios da literatura. Eles queriam, né, o Oulipo é um grupo que é a disrupção, né, do grupo dos surrealistas. Enquanto os surrealistas esperam, né, aquela escrita que venha de algum lugar que a gente desconhece, o grupo dos matemáticos e escritores, o Oulipo, que significa Ouvroir de Littérature Potentielle, ele impõe regras de escrita. Eu trago o Bourbaki porque o Bourbaki ele é muito citado pelo Lacan, né? Eu não sei, eu acho que alguns aí podem ler Lacan, mas o Lacan ele vai atrás desse bourbakismo, então ele vai também estudar um pouquinho do bourbakismo e do Oulipo. Enfim, eu morei na França, escrevi minha tese de doutorado misturando essas coisas de literatura e matemática, publiquei meu primeiro livro, só que durante o doutorado eu conheci esse escritor chamado Georges Perec. Esse escritor, Georges Perec, ele me comoveu muito, porque a história dele é a seguinte, pessoal, e aí que entra toda essa área do testemunho da memória. O Perec, ele era filho de pessoas que faleceram durante o Holocausto, foram mortas, né? A mãe morreu em Auschwitz e o pai morreu no fronte de guerra. Só que o Perec, ele perde os pais quando ele tinha de 5 para 6 anos de idade. E aí vocês também que estudam a questão da infância, vocês sabem que entre 5 e 6 anos de idade é justamente uma idade em que a criança não tem completa, né, noção da realidade, mas também não é completamente alheia de alguma forma. Ela entende e não entende, ou ela entende de algumas formas diferentes. E aí o Perec, pelo fato dele perder os pais, ele cria um projeto literário memorialístico, que é um projeto de tentar resgatar né, essas memórias que ele tinha com os pais. Só que o Perec, ele faz uma coisa extremamente maluca. Ele considera que esse mundo como né, esse mundo, enfim, né, do jeito que é construído, possibilitou a existência de Auschwitz.
Então, o Perrec, ele escreve, ele resolve criar um mundo matemático, um mundo literário e matemático. Então, por exemplo, o Perrec escreve um livro que se chama Le Grand Palindrome, o Grande Palíndromo. É um livro, enfim, alguns se lembram o que é um palíndromo, por exemplo, a Ana. A Ana, a gente pode ler a Ana da esquerda para a direita e da direita para a esquerda, que é a mesma coisa. Ele escreve um livro, publica esse livro em 1967, e em 67 o pessoal começa a ler e no final ele fala o seguinte: olha, pessoal, agora vocês podem ler o livro de trás para frente, que é igual, um livro inteiro, palindromático. E depois ele escreve um outro livro que se chama La Disparition, e esse livro La Disparition fala de desaparecimentos, mortes, eventos catastróficos, e publica esse livro. Os franceses, né, para quem conhece, né, fazem resenhas falando, bom, o livro é pas mal, pas mal. E aí, né, num determinado momento, eles descobrem que o livro, durante 340 páginas, não usa a letra E. A letra E em francês é a mais frequente. E aí, pessoal, o Perrec trabalha com algumas coisas muito interessantes em relação ao trauma e ao testemunho e à memória. Primeiro, ele fala que os nazistas o fizeram viver sem as pessoas mais importantes, o père e a mère, que tem e E, né? 2 E's no père, dois E's na mère. E ele, Georges Perrec, que também tem 2 E's, ele fala, eu vou, a partir de agora, fazer uma literatura também sem a letra mais importante. Outra coisa que ele consegue expressar, pessoal, estruturalmente, isso é muito bonito, né? Por exemplo, hoje lá na aula que eu estava dando, eu falei para os meus alunos, olha, pessoal, o ovo em português é o ovo mais legal que tem, né? Primeiro pelo conto da Clarice Lispector, né, que muitos conhecem, o ovo e a galinha. Segundo, porque o nosso ovo tem uma característica. Aí todo mundo ficou me perguntando, qual característica? Enfim, como que você traduz ovo para outras línguas? Inglês, egg, francês, œuf, espanhol, huevo, hebraico tem outro nome, enfim, outras línguas. Só que o ovo, em português, ele é palindromático. Nas outras línguas, o ovo não é palindromático. Como traduzir textos com essa estrutura restricional, que é o que o Perrec propõe? O que ele está falando, pessoal, ele está falando de alguma forma da questão própria do trauma. Que ele fala, bom, se esses textos são intraduzíveis, o trauma também é intraduzível. Por mais que eu tente alcançar esse trauma, eu não consigo. É a mesma coisa que você traduzir ovo. Beleza, você vai traduzir o ovo, mas você vai perder a estrutura palindromática do ovo. Enfim, eu fui estudando essa questão do testemunho, e a partir da questão do testemunho, eu comecei também a pensar nessa questão da memória, enfim, e os textos, né, que começaram sempre né, durante a leitura, eu comecei a tentar, enfim, imaginar essa ideia de escrever um livro de ficção, né? E aí a primeira pegada, né, o primeiro livro de ficção que eu escrevo é justamente o Antiterapias, e esse Antiterapias, ele parte também de algumas restrições. Assim como o Perrec fez algumas restrições, o Antiterapias tem algumas restrições. Então, a estrutura do Antiterapias tem algumas restrições. Enfim, a grande questão da restrição, pessoal, é que a restrição ela não pode saltar aos olhos. Uma vez que ela salta aos olhos, a literatura fica chata. Então, se um livro você lê e não sabe que há uma estrutura por trás, talvez esse livro seja bom. Vou dar um exemplo de uma estrutura de um cara que fez isso maravilhosamente bem e que a gente não sabia, por exemplo, que tinha uma estrutura por trás. Bom, o Guimarães Rosa, eu acho que, né, muitos são apaixonados por ele, assim como eu sou. O Guimarães Rosa, ele tem uma entrevista dele, enfim, que eu brinco que é a entrevista do Senhor dos Anéis, do My Precious, vocês se lembram do círculo lá? Porque a história é a seguinte, em 2010, 2009, umas cineastas, eu também fiz isso, às vezes, durante uma época eu fiquei mandando e-mail para algumas rádios, para algumas televisões, para ver se a gente conseguia algum inédito do Guimarães Rosa, porque o Guimarães Rosa não tinha nenhum registro, né, vídeo dele. E aí, 2 jornalistas brasileiras fizeram isso e encontraram um registro de uma entrevista que o Guimarães Rosa deu numa rádio alemã. E aí
era uma coisa super preciosa, e elas colocaram no documentário delas. Só que elas falaram que aquilo era só delas, né? E a galera achava aquilo tão importante que roubava do documentário e colocava no YouTube. Aí eles iam lá no YouTube e tiravam. Enfim, agora está disponível no YouTube. Nessa entrevista, que é uma entrevista de 18 minutos, o Guimarães Rosa fala que uma vez ele foi convidado para escrever no jornal uns textos, e nos textos eles impuseram para ele uma restrição de tamanho. Ele ficou agoniado, pessoal. Ele falou, puxa, como escrever, né, com restrição e tal. E aí, conseguiu escrever. Quais são esses textos, pessoal? São as primeiras histórias. Para quem conhece Primeiras Histórias do Guimarães Rosa, sabe, né, para mim é tão grande quanto o Grande Sertão, né, assim, em termos de... Enfim, isso é uma restrição. Então, o Perrec fez isso compulsivamente. Tem um livro dele que se chama Vida, Modo de Usar, que, enfim, tem muito lugar que coloca a vida, modo de usar né, como que chama? Autoajuda, né? Não tem nada de autoajuda, pessoal. O livro é um livraço em que ele impõe 42 restrições em cada capítulo, e o livro tem 100 capítulos, na verdade 99 capítulos. Então é uma loucura, né? Não à toa o Perrec morreu né? Ele teve um câncer pulmonar com 45 anos de idade e morreu, enfim, sem respirar, né? Enfim, comecei a escrever esse meu livro Antiterapias, usando algumas das restrições, algumas ideias memorialísticas, trazendo esses textos que me são caros, né? Trouxe bastante do Freud, da questão da memória, da questão, e aí é uma questão que eu acho muito bonita no Antiterapias, que é essa questão da gente se lembrar, né? Do nosso lembrar. A gente se lembra de coisas que a gente queria esquecer, a gente se lembra de coisas que aconteceram diferente, a gente, né? Enfim, então o livro é sobre isso, sobre uma busca memorialística, enfim, né? E que trata dessa questão da memória e das leituras que, né, esse Jacques fez, apesar de nunca falar o meu nome nesse livro. Enfim, logo depois disso, eu comecei né, eu já tinha lido O Mal-Estar da Civilização, e esse livro, né, quando eu li aos 17 anos de idade, eu falei, esse livro vai me dar ainda um livro. E aí, enfim, eu tinha ganhado os prêmios do Antiterapias, eu falei, está na hora de escrever esse livro. Vocês sabem, né, do Freud no Mal-Estar da Civilização, vocês se lembram do pé de página, um pé de página super importante do Freud. O Freud escreve pés de página muito importantes, né? Vocês sabem melhor do que eu, né? E aí, esse pé de página que o Freud escreveu, eu falei, isso aqui vai dar um livro. E o pé de página era o seguinte, pessoal, ele fala que, enfim, quando a gente ficava, né, quando a gente era animal, quando, né, a gente era os animais, né, os cachorros, por exemplo, ficam cheirando os órgãos sexuais dos outros, né? Enfim, copulam ou não, né? Só que o que o Freud fala? Quando a gente, né, toma a posição ereta, a gente recalca o cheiro e privilegia a visão. E aí as pessoas se sentem atraídas, né, pelo olhar, enfim. Aí eu falei, puxa, isso aqui dá um livro, porque na hora que você vai, né, para a cama, esses cheiros aparecem, né? Então a ideia, o mote no meu segundo livro, desse Brochadas, é justamente essa questão da sexualidade, né? De buscar essas explicações para os desencontros da sexualidade. Isso baseado sempre nesse livro do Freud, né? Lógico que você encontra algumas pesquisas, por exemplo, na Nature, que eu trouxe também no livro, que você mostra que, enfim, uma das pesquisas mostra que a gente tem um alelo, e esse alelo, quando esse alelo é próximo, a pessoa é boa doadora de órgãos, e quando esse alelo é distante, ela não é um bom doador. E aí, nesse paper, mostra que as pessoas têm um match sexual quando esse alelo é longe, né? Aí eu brinco que no futuro, quando a gente puder roubar o DNA das pessoas, né, pessoal? Você rouba um pedacinho de cabelo da pessoa, faz o teste, se seu alelo for próximo, aí você fala, olha, vamos fazer o combinado. Não adianta a gente transar, mas se eu precisar de um fígado no futuro, eu te ligo, né? Ou você me liga, porque tá tudo resolvido. Enfim, o Brochadas traz poemas que foram escritos, né,
A Hilda Ilst, por exemplo, acho que vocês devem trabalhar muito. A Hilda Ilst é uma escritora sensacional e super, né, enfim, né, trata de problemas e questões psicanalíticas bem interessantes, a meu ver, né? Caderno Rosa de Lori Lembe, eu acho que muitos conhecem, enfim. Aí o Ilst abre o livro, né? Né, no Cadernos Rosa de Lori Lembre, ela exclama, né, depois de uma brochada, né, que bom que as pessoas têm língua e têm dedo, né? Enfim, então o livro vai fazendo uma história da sexualidade, baseado muito num livro do Foucault, que eu acho que vocês devem conhecer também, A História da Sexualidade, e dos livros do Bataille, do Georges Bataille, que são ótimos também, né, sobre o erotismo e a história do olho. Enfim, são livros muito interessantes. Depois desse livro, né, sobre as brochadas, eu comecei né, eu sempre colecionava, que eu brincava, histórias de malucos, né? E a história da loucura, de alguma forma, de longe, parece engraçado, né? E aí eu comecei a ler algumas teses também que aparecem sobre a questão da loucura, enfim, e atribuem ao povo judeu uma maior incidência de problemas mentais, de problemas loucura. E aí tem várias ideias a respeito da questão judaica sobre a questão da loucura, né? Né? Eles atribuem ao povo judeu a hipersexualidade, enfim, atribuem ao povo judeu também espalhar doenças, enfim. E tem umas cartas maravilhosas entre Freud e Fliess, que são lindas, né? Do ponto de vista literário, talvez mais do que psicanalítico, porque ele era um jovem Freud, né? Vocês me consertem, né? Se eu estiver falando alguma besteira, mas enfim. E tem uma troca de cartas entre o Fliess e o Freud, que eles estão justamente falando sobre a questão judaica, né? Os judeus. O Freud tentando sempre colocar a questão não judaica, mas para todo mundo, e o Fliess, né, também, de alguma forma, trazendo para a questão judaica. E tem uma carta muito interessante que eles falam que né, não sei se se lembram, mas eu trago no livro, que é uma brincadeira, enfim, que os judeus talvez menstruariam pelo nariz, né, de 3 em 3 meses. E aí o Freud fala, eu até tive o meu, enfim. E aí eu trago essas coisas também, da questão da loucura, enfim. Mas a grande questão da loucura é que eu vou atrás de personagens verdadeiros que existiram e que, de alguma forma, introjetaram esse olhar odioso do outro. Então, aí eu trago uma teoria também, enfim, existem alguns... um psicanalista chamado Gilman, que trabalha muito com isso, que é a questão do self-hating, do auto-ódio, né, que ele estuda essa questão desse olhar odioso que o outro tem, né, em você ou no seu grupo, e você introjeta esse olhar, né? Eu acho que um personagem que faz isso muito bem é aquele Django Unchained. Você se lembra daquele filme do Tarantino, que chama Django? Ele tem, né, tem uma cena do Samuel L. Jackson, que ele faz né, um né, um cara que toma conta dos escravos, enfim, e que ele era de uma perversidade, de uma maldade incrível, incríveis, e ele era negro, né? Ele é negro, e ele tinha um ódio ao negro, né? Então, esse livro, na verdade, o Meshuggah trata dessa questão do auto-ódio, né, dessa questão. Enfim, e aí eu fui tratando, né? Eu acho que o Nobel não tem muito... né, algumas questões. Na verdade, o Nobel traga um discurso do Franz Kafka, para alguns, não sei se vocês conhecem, tem um discurso que se chama Relatório para a Academia, em que o Franz Kafka faz um discurso, ele coloca na voz de um macaco, discursando para os seres humanos e falando, né, muito obrigado por me humanizar, né, mas é uma crítica grande. O Nobel também é uma crítica enorme à academia, né, e aos ganhadores do Prêmio Nobel. Então, eu trago isso. Enfim, e depois eu resolvi trazer toda essa questão, tanto da memória quanto né, do testemunho nesses 2 livros que eu acho que a maioria de vocês leu, né, que é As Coisas de Que Não Me Lembro Sou e o Herança, né? Bom, o As Coisas de Que Não Me Lembro Sou, ele é um texto pessoal, né, enfim, das memórias que eu não tenho, mas ele é baseado numa história
né, muito interessante, que é, na década de 60, aquele ditador Ceausescu, romeno, ele vem com um projeto, né, pessoal? Ele vem com um projeto de quintuplicar o exército. E aí ele obriga as mulheres a terem 5 filhos. E ele cria uma coisa que se chama polícia menstrual. A polícia vai entrando na casa das mulheres para averiguar que elas não estão menstruando, né? E o que acontece? Há uma explosão de natalidade, só que as pessoas não têm a condição de criar essas crianças e as abandonam. Uma vez abandonadas, ele cria grandes orfanatos. Só que ele vem com uma regra: não se pode dar carinho e atenção a essas crianças. Então, essas crianças ficam completamente jogadas, elas só são alimentadas sem nada. Enfim, na década de 80, esse cara é morto e a galera lá dos Estados Unidos, da Inglaterra, vão lá visitar esses orfanatos. Esses orfanatos, enfim, não sei se vocês já estudaram alguma coisa sobre isso, mas é uma fonte riquíssima de estudo, porque essas crianças que não tiveram nenhum olhar, né, aquela questão do olhar na infância, várias, quando eles chegaram lá, as crianças não choravam, várias ficavam em movimentos compulsivos olhando para a parede. Enfim, tem uma questão gigante, é um problema de saúde pública lá, de 180 mil crianças nessa situação. Bom, a minha família é romena. Viemos, né, meu pai, é esse livro que é o próximo que vai sair, que é O Meu Pai e o Fim dos Judeus da Bessarabia. Eu conto a história justamente dos judeus, do meu avô e bisavô, que vieram da Bessarabia, que era uma grande comunidade judaica. A cidade do meu avô tinha 97% de judeus numa cidade. Hoje não tem nenhum no censo, no último censo dessa cidade, que se chama Briceni. Enfim, e aí eu trago esse texto, né, As Coisas que Não Me Lembro Sou, justamente falando sobre essa questão do amor, né, desse olhar amoroso. Eu me lembro de 2 partes da Clarice Lispector, inclusive a Clarice Lispector veio também da mesma região e fugindo também das mesmas questões, dos pogromos, né, que eram essas perseguições. A Clarice fala 2 coisas maravilhosas, né, que eu acho que eu trago no As Coisas que Não Me Lembro Sou. Ela fala da questão do leite materno, que ela fala, enfim, que, né, o leite materno tem aquele sabor mais especial e mais maravilhoso só para aquela criança naquele momento, né? E a Clarice também fala de uma outra questão, né, maravilhosa, que ela fala assim, até que ponto, né, uma mãe abraçando o seu filho dá a esse filho essa prisão de amor. Eu acho que eu trago essa parte também nesse livro e no Herança, né? Enfim, então o livro, né, o As Coisas que Não Me Lembro Sou, ele fala justamente dessas memórias que a gente não tem, mas nos constitui. E eu acho ele muito, assim, né, eu tenho uma questão aqui, né, talvez eu tenha que levá-la para minha análise, essa eu nunca levei, mas eu não tenho a menor lembrança da escrita dos meus livros. Eu acho que eu entro num efeito catártico, que eu não consigo, assim, quando foi lido, né, alguns trechos dos meus livros, eu não tenho a menor lembrança de que fui eu que escrevi, quando eu escrevi. Isso só nos meus romances, nos livros infantis, nos ensaios eu lembro, mas nesses romances, não. Então, essas coisas de que não me lembro sou, quando eu leio, né, agora já me sentindo outro, eu acho muito bonito essas singelezas, mas que tem a coisa vai ficando mais pesada, né, do passar do tempo, né? Eu acho bonito aquela cena, né? A gente não se lembra, né? Todo mundo aqui engatinhou e ficou com o joelhinho gordinho doendo no final do dia, né? Mas a gente não tem a menor lembrança desse joelhinho doendo, né? Ou, né, a primeira vez que a gente conheceu o susto, né? Porque de algum momento a mãe se descuidou e você se assustou, e aquilo para você era uma novidade. Enfim, mas depois ele vai tendo uma certa cadência, né? Algumas outras coisas que a gente não se lembra e se lembra, né? E mistura. E por fim, né? Acho que eu falei demais. O Herança, né? O que durante muito tempo eu estudei essa questão das gerações. Então, quando a gente estuda uma geração
implicada diretamente no trauma, seja o genocídio durante a Shoah, seja a ditadura, seja, né, o Abdias Dias fala do genocídio negro, enfim. Essas pessoas que estão, né, que sobreviveram a isso, elas têm uma característica, né? A gente estuda a geração dos sobreviventes. Uma dessas características, e que eu acho que eu tentei passar no Herança, é justamente essa questão da culpa. A maioria dos testemunhos dos sobreviventes, né, eles sentem culpa, sentem a culpa por terem sobrevivido. Né? Muitos dos sobreviventes do Holocausto, por exemplo, o Appelfeld, que é um escritor maravilhoso, Aaron Appelfeld, ele fala o seguinte, que as pessoas às vezes o procuram querendo alguma grande lição de vida. E ele fala, eu não tenho, eu passei por esse evento limítrofe, mas eu não tenho. O próprio Primo Levi, né? O Primo Levi fala, olha, eu estou testemunhando, mas testemunhar talvez eu não seja uma pessoa certa para testemunhar, porque os testemunhos verdadeiros são aqueles que submergiram. Eu fui privilegiado de alguma forma. Então, a Sara, né, para os que leram o livro, a Sara é essa menina que, com 14 anos, ela escreve os diários dela em Lodz. Lodz era um gueto, né, todo mundo, a maioria das pessoas conhece o gueto de Varsóvia, que houve um levante. O gueto de Lodz é um gueto talvez não tão estudado, mas é um gueto muito interessante, né? Porque tinha aquela figura que eu trago no livro também, que é a figura do Chaim Runkovsky, que era uma figura, essa figura é trazida por vários outros, porque ele era um judeu eleito para ser um líder do campo e que fez umas barbaridades terríveis, né? Enfim, então, essa menina, né, essa Sara, ela começa escrevendo, para quem viu os diários dela. Esses diários, embora não sejam verdadeiros, eles são baseados em mais de 50 diários de crianças que sobreviveram, que não sobreviveram, né, como a Ana, tem uma, né, a Ruth Kaká, né, Anne Frank, vocês conhecem, mas tem centenas. É a própria pessoa que a Sara se envolve, né, que é o Davi. O Davi tem um diário do Davi, que também morreu. Uma questão muito bonita que eu acho que o diário da Sara nos mostra, que é a questão da criação das palavras. Quando ela está ainda, né, nessa euforia da pulsão de vida, ela está criando palavras, ela quer viver, ela quer ser escritora. Então, para quem ainda não leu, no começo ela cria palavras, né, essas palavras valise, né, que são muito bonitas, enfim. Só que à medida que o tempo vai evoluindo e as coisas vão acontecendo, ela vai perdendo as palavras, né? Esse silêncio vai reinando. O diário dela, muitas vezes, ela deixa de escrever, ela vai se silenciando, né? E é a partir do silêncio que ela transmite. Uma característica dessa geração é uma geração que não fala. É uma geração que permanece em silêncio. Durante muitos anos, eles permaneceram em silêncio porque as pessoas não acreditavam neles. Então, de 45 a 61, eles permanecem em silêncio porque ninguém acreditava. Lembrem-se que os alemães eram, né, os detentores, né, de toda a filosofia, enfim. 61, alguns começam a falar que é por conta do julgamento de Eichmann, né? Vocês se lembram daquele livro da Hannah Arendt, Eichmann em Jerusalém? Que é quando o Eichmann é preso e aí cria-se a teoria da banalidade do mal, enfim. E aí, mas ao mesmo tempo, essa geração resolve também muitas vezes não falar para os filhos, porque queria preservar os filhos dessa coisa. E aí a geração dos filhos, né? E aí aparece, né, a nossa Clara. A Clara aparece deitada sempre num divã, falando, né, conversando com a analista, e, enfim, com poucas pontuações, né? Enfim, né? E ela contando das coisas que ela recebeu em silêncio, mas ela nunca viveu, né? Então, essa geração, que é a geração dos sobreviventes de eventos traumáticos, ela tem essa característica de muitas vezes se sentir, né, de experienciar, mas de não ter participado diretamente, né? E aí depois a gente dá um salto temporal para a Lola, né? A Lola é a neta. A Lola é uma acadêmica, então tudo que a Lola fala, pessoal, é documental. Então, quando ela traz os diários, quando ela traz os textos do Primo Levi, quando ela traz,
enfim, alguns estudos, tudo ali é documental. Só que, ao mesmo tempo, ela também está herdando, né, aquela questão, né? Ela se pergunta se ela vai transmitir para a Luísa, que é a 4ª geração, né, o que ela recebeu. Ela sabe que ela precisa conversar com a Luísa, que ela precisa, enfim, elaborar, mas, ao mesmo tempo, ela fica nessa dualidade, né? Enfim, esse tema, né, do transgeracional, e que eu trago um pouquinho da epigenética, como vocês falaram, eu acho que é um tema, enfim, que eu acho que vocês dominam bastante também, a gente pode discutir, mas é mais ou menos isso, pessoal, que eu gosto de trabalhar, esses temas que me interessam, essas leituras. Bom, vocês sabem que o Freud foi indicado para o Prêmio Nobel de Literatura diversas vezes, né? A escrita dele sempre me fascinou, e eu sempre trago um pouquinho. Enfim, sou um leitor, mas não sou analista. Mas, enfim, faço análise há 150 anos. Pretendo continuar os próximos 150. Enfim, bom, mas eu acho que vale a pena a gente bater um papo. Enfim, espero que eu tenha interessado vocês um pouquinho, né? Vamos, então, iniciar o nosso bate-papo. Quem quiser levantar a mão aí para a gente poder fazer as perguntas para o Jacques, a nossa turma aqui, fazer um diálogo. Nossa turma acolá. Aquela hora do momento do silêncio constrangedor, né, pessoal? A provocação. É o anti-terapias, né? Já vou começar, né? O anti já é uma provocação, né? É o antes da palavra. Não é que é contra. Não é que é contra, é o antes da palavra, né? Primeiro a gente tem que poder imaginar. Bom, eu gosto muito, porque eu acho que é uma leitura errada, né? Que é contra. O antiterapia não é de nenhuma forma contra, né, a terapia. Pelo contrário, né? Porque eu acho que, assim, são elaborações diferentes, né? A escrita e a análise. E, enfim, acho que alguns textos que vocês devem conhecer, que a pessoa vai e escreve como se estivesse fazendo uma análise, talvez não seja não seja a literatura que a gente né, procura, né? E eu acho muito bonito isso do antes da palavra também, né, Fabi? Eu acho que é tão interessante, né? Claro, Jacques, assim, trouxe um mundo de coisas para a gente pensar, né? A partir do teu olhar, né? Mas eu acho interessante porque, assim, aqui a gente é um lugar de formação, né? Em psicanálise, e as pessoas que fazem o curso conosco precisam escrever, né? Ao final dos anos da formação, trabalhos têm que ser escritos, e a gente vê o quanto assusta a escrita, né? As pessoas se assustam. E a gente está aqui fazendo esse processo, inclusive, de pensar, porque a gente vem da universidade, todo mundo, com a questão da escrita científica. E a escrita psicanalítica não necessariamente caminha junto com a escrita científica, é de uma outra ordem. E a tua escrita, que é uma escrita literária, mas também é uma escrita psicanalítica. Isso, certamente, né? Então, bom, a gente conversar sobre escrita, a Paula levantou a mão ali também, se quiser pegar o... Assim, uma coisa que eu falo sempre para meus alunos sobre a questão da escrita é assim, e aí eu acho que, bom, tirar de dentro da gente e colocar no papel, eu acho que é aquela parte mais, né, difícil, né? Eu sempre imagino aquela ideia do diamante, né? Você está numa montanha gigantesca e você tem que ir lá escavar e tirar um diamante. Tirar esse diamante é difícil, né? Muito difícil. E quando você tira esse diamante, né, pessoal, como que ele aparece? Péssimo, né? Sujo, horrível. Aquela porcaria, né? E eu acho que é a mesma coisa da escrita. Você tirou de dentro de você, né? Você tirou tudo que você tinha e tá horrível em termos literários. E aí, a partir disso, eu penso no projeto de lapidação. E aí que é a escrita, e aí que é o que eu aí que eu gosto, pessoal. Não sei vocês, mas essa de tirar e colocar no papel é muito sofrida. É a parte mais sofrida, eu acho que é isso que vocês... A escrita analítica pode estar aí. E a escrita literária é justamente você
né, limpar esse diamante, né, até virar um diamante, né? Você não pode limpar muito, porque também você vai quebrar esse diamante, mas se você deixar ele muito sujo também, não vai ter qualidade nenhuma. Então, eu reescrevo os meus livros compulsivamente. Inclusive, quando eles saem outras edições dos livros, eu também quero mudar, né, algumas partes, né? O Borges, por exemplo, que eu contei para vocês, o que o Borges fazia? Às vezes ele ia visitar algum amigo, chegava na casa do amigo, tinha um livro dele lá, pessoal. Aí ele entrava na biblioteca com uma caneta e ficava arrumando o livro dele. Algumas partes. Não, essas partes aqui eu não gosto mais, vamos mudar, tal. Algumas vezes ele até arrancava páginas. Não, essa poesia aqui é muito ruim. Enfim, então o escritor é esse obsessivo, compulsivo, não sei, né? Esse Antiterapias, que a Fábio mostrou, ele é uma reedição, né? Esse livro é de 2012, saiu uma reedição agora. E foi um parto para mim deixar ele, não mexer muito nele, porque esse livro tem 10 anos, né? Há 10 anos atrás, eu acho que eu reescreveria ele todas as letras dele. Mas, ao mesmo tempo, eu já falei isso para ti, né? Eu acho que o Antiterapias é a introdução para todos os teus livros. É incrível isso, né? Porque os assuntos que estão ali de primeira mão é o que tu desenvolve ao longo da tua obra, né? Porque é tudo bem que pode ser 80% invenção e 20% verdade, mas tem tu, né? Concordo. Mas não deixa de ser sofrimento. Paula, tudo bem? Oi, Jaques, tudo bem? Tudo bom. Que bom te escutar. E, enfim, primeiro também queria dizer que foi linda a introdução da Fábio, né? Penso que isso é bem o jeito que o Itipoa funciona, a Fábio conseguiu traduzir. E depois te escutar, assim, realmente faz a gente pensar várias coisas. Mas eu fiquei muito interessada, até porque eu acho que eu nunca tinha escutado isso, especialmente da maneira como tu colocasse, sobre essa ideia da escrita restritiva, né? Lembrei, nós, no seminário lá de Freud 1, estudamos isso, né? Que o Freud também, um primeiro texto que ele publicou, que se chamava Sobre as Afasias, aparecia algo assim, claro, posto numa patologia neurológica, mas que era a falta de uma palavra, né? Ou de uma letra. Então, me chamou muita atenção isso, né? A presença dessa ausência, que é exatamente isso que eu entendi que tu dissesse e que, obviamente, fica ligado à ideia do trauma, né? Tem uma ausência, mas essa ausência é uma presença. E a partir dali a gente pode fazer muitas conexões. Mas eu queria até que tu explicasse um pouco mais sobre isso, porque é muito interessante, né? Muito obrigada pela tua fala. Obrigado, Paula. Você queria que eu explicasse um pouquinho mais dessa ausência do Herança? O que é essa escrita restritiva, né? Assim, essa ideia do escrever sem o E, e como são essas restrições, né, que tu colocasse, do Guimarães Rosa, enfim, explica um pouco, né, esse conceito. Então, essa questão da escrita restritiva, que é a ideia desse grupo chamado Oulipo. Esse grupo Oulipo, né, como eu disse, havia um cara que era o melhor amigo do André Breton, que era o Raymond Queneau, e o André Breton e o Raymond Queneau eram do grupo dos surrealistas. E os surrealistas tinham aquela ideia de ficar esperando a inspiração chegar. E aí o André Breton e o Raymond Queneau brigam, e aí o Raymond Queneau propõe a criação de um grupo que é justamente contrário ao surrealismo, que é impor regras. O que ele fala? Que muitas vezes, quando você impõe regras, você escreve melhor, né? Alguns escritores ou algumas pessoas, enfim, funcionam melhor com regras. O Ítalo Calvino, que era um escritor também que fez parte desse movimento, ele faz uma analogia muito legal. Ele fala não fala do Usain Bolt, porque o Usain Bolt não era nascido ainda, mas ele fala do corredor de 100 metros raso e do corredor de 110 metros com barreira. Ele fala assim, bom, se você colocar a barreira para o corredor de 100 metros rasos, ele vai ser um péssimo corredor. A mesma coisa se você tirar as barreiras de um corredor de 110 metros com barreiras. Isso também não vai ser bom. Então, a restrição, ela funciona para muita gente. Né, eu que dou oficinas muitas vezes, às vezes eu imponho restrições de escrita, muitas pessoas funcionam assim, criam textos maravilhosos. Porque tem uma restrição, você vai escrever sem a letra, você vai escrever no tamanho tal, você vai escrever sendo
o seu amigo do lado, que você acabou de conhecer, enfim. Agora, se você dá escrita livre, essa pessoa não funciona. O Ítalo Calvino funcionava muito bem com restrição. O Perrec, que é esse cara que eu falei para vocês, ele só funcionava com restrição. Enfim, ele é um louco da restrição. Enfim, agora as restrições, Paula, elas podem ser diversas. Então, existem as restrições básicas, que a gente chama, as linguísticas. Então, de alguma forma, você tem uma restrição na sua língua, né? Óbvio que o Joyce, por exemplo, tentou subverter isso no Finnegan's Wake, para quem conhece, né? O Ulisses é muito bem recebido, né? Agora, o Finnegan's Wake, muitas vezes as pessoas não gostam muito. O próprio Borges fala que Finnegan's Wake ultrapassou, já não é mais literatura. A Bíblia, por exemplo, a ideia da Cabala, né, pessoal, da Torá, é a ideia de que aquele texto é um texto sagrado. Existe uma palestra do Borges em que ele compara textos sagrados e textos canônicos. O que é um texto canônico? Por exemplo, né, Em Busca do Tempo Perdido, é um texto canônico. Proust falar sobre memória, você nunca pode deixar de ler Em Busca do Tempo Perdido. Grande Sertão Veredas é um texto canônico. O que é um texto sagrado? Um texto sagrado é um texto que todas as palavras, todos os espaços, todas as vírgulas têm um motivo. Daí que vem a leitura cabalística da Torá, né, do Velho Testamento, porque vocês já ouviram falar naqueles códigos da Cabala, né? Se você pula 3, você faz um negócio, você vai encontrar o futuro, enfim. Então, esses textos sagrados, né, Paulo, eles repousam nessa ideia de que há uma fórmula secreta, né? Para quem gosta de Borges, há vários contos em que o Borges fala desse nome secreto de Deus, dessa fórmula secreta para criar o universo. Então, existem essas regras. A Torá começa com o Beit, Bereshit, Barach, Elohim, Metashama, Vetaret. O Beit é a segunda letra do alfabeto. Por que não começa com o Aleph? Mas o Borges começa o Aleph. E aí tem uma explicação. Outra coisa que é uma restrição, por exemplo, você pega Fausto de Goethe, ou você pega a Divina Comédia. Para quem conhece a Divina Comédia ou Fausto, sabe que ela é toda estruturada como, né, um poema. Né, eles vão se repetindo, ABA, ABBBA, né, que são umas estruturas. Você pega sonetos, né? Quem gosta do Vinícius de Moraes, por exemplo, ele era um sonetista maravilhoso. O soneto é uma estrutura matemática, não é, Paula? Que você tem 2 tercetos, 2 quartetos. Tem poetas que são ótimos sonetistas, tem poetas que são péssimos sonetistas. Então, tem essas regras restricionais. Seria a forma, Jacques, porque, claro, a gente fala do conteúdo, mas que é isso que eu acho que chama atenção. As restrições dão a forma. Exatamente. E isso fica nas entrelinhas, né? O Antiterapias, ele tem uma restrição, que a restrição é a seguinte: nada do que acontecer na vida desse personagem, a vida desse personagem ele tem que ter um par literário. Então, por exemplo, né, tem uma cena lá que é uma cena super polêmica, que deu problema aqui em Belo Horizonte, né, pessoal? A autoficção muitas vezes dá problema para os autoficcionistas aí. O meu livro, eu tinha, né, publicado o livro, tinha ido para os Estados Unidos, ninguém tinha lido, né, só minha mãe, e minha mãe não gostou do livro, né, mãe judia, né? Só que aí o livro ganha o prêmio em São Paulo, no outro dia eu estou em todos os jornais, na televisão e não sei o quê, e aí as pessoas começam a ler o livro, e as pessoas começam a se encontrar no livro, Paulo. Aqui de Belo Horizonte, a comunidade judaica é muito pequena. E aí o rabino, eu não dou nome para o rabino, mas o problema é que em Belo Horizonte só tinha um rabino. Aí acabou que ele se encontrou lá. Enfim. E aí tem uma parte em que eu faço a releitura da Divina Comédia. A Divina Comédia, vocês se lembram que existiam os círculos do inferno, que o Dante criou para os pecadores, para quem não gostava. Esse personagem da Antiterapias faz também isso, como uma restrição, sabe, Paulo? E aí, quando ele coloca algumas pessoas no círculo do inferno, essas pessoas ficaram bravas, queriam me processar, enfim. Outra cena, depois vai ser revisitada lá nas coisas que não me lembro sou, e também no Brochadas, que é essa questão da sexualidade. Então, toda hora que esse personagem vai para o banheiro,
de alguma forma, ele está revisitando o Philip Roth, que é o Complexo de Portnoy, e também ele está falando também daquelas cenas do Bloom, né, aquelas cenas masturbatórias do Ulisses também. Então, sempre tem um par literário, sabe, Paulo? O Perrec, por exemplo, e tem uma frase muito bonita do Perrec, que eu acho linda, que está no começo de alguns dos meus livros. A gente, né, pessoal, quando a gente era criança, vocês devem se lembrar que a gente brincava de esconde-esconde, né? Bom, a brincadeira de esconde-esconde, não sei se, né, vamos fazer um retorno, né? A brincadeira de esconde-esconde tinha uma questão, né? Quando você ia esconder, você tinha duas coisas, né? Você não queria esconder muito fácil, porque se você escondesse muito fácil, alguém ia te encontrar, e você ia ser o pegador, não é isso? Não sei como chama em Porto Alegre, mas aqui em Belo Horizonte é pegador. Só que você também tinha um outro medo, de não se esconder muito escondido, porque senão a brincadeira acabava, ninguém ia dar bola nenhuma para você, né? O mundo ia continuar e você ficar lá escondido. Né? O medo de não ser encontrado. Daí. Exatamente. Aí o Perrec fala isso das restrições, Paulo. Ele fala assim, uma vez mais, fui eu como uma criança que brinca de esconde-esconde e que não sabe o que teme ou deseja mais, permanecer escondido ou ser descoberto. O Perrec, ele usa tantas restrições nos livros dele, muitas vezes ele fica com medo das pessoas não descobrirem, mas também ele quer que as pessoas descubram para ele não ficar eternamente perdido. Então, eu acho que os livros que têm restrições, eles ficam nesse... Né? Eu tenho algumas restrições, antiterapias. Às vezes eu quero que seja descoberto, outras vezes eu não quero. Enfim. Então, acho que essa que é a ideia da restrição, Paulo. Uhum. Mais alguém até isso? Jacques, primeiro, bem feliz de te ter no Itipoa, né? A gente foi fazendo a interlocução para que esse dia chegasse. Né? Claro. É a Thaís que está falando? A Aline falou, porque vocês estão muito pequenininhas, a Fabi. Tudo bom? E eu fiquei pensando que a gente fica um pouco fazendo interrupção com tanta coisa que tu traz, né? E é difícil a gente eleger uma coisa para te perguntar, né? Porque eu acho que tu traz nos teus livros a questão realmente da memória e do quantum de amor, né? Que um bom esquecimento causa, né? Quando ele está nutrido de amor. E o quanto de trauma e a questão de um esquecimento traumático daí, né? Essa diferença aparece nas duas narrativas aqui, né? E eu fiquei pensando que tu, antes de ser um escritor, foi um leitor, né? E a gente, antes de ser um analista, a gente tem um espaço de ser moradores de histórias, assim, a gente fica muito nesse lugar, né? E eu fiquei pensando na via de acesso, né? Porque a gente fica em busca desses dois caminhos, né? E quando tu fala do esconde-esconde, é a mesma coisa, como sintoma, e tu faz um passeio por Freud que eu estou adorando, né? Por vários títulos, pelo estranho o tempo inteiro, né? Que tu fala, pelos sintomas, pelos projetos, pelo projeto, então, assim, estou adorando. Então, assim, a restrição também tem na cena analítica, né? Quando a gente tem um tempo, uma sala, um ambiente, que a gente impõe, de certa maneira, uma restrição. Quando a gente tem também a questão do transgeracional, né? Que precisa de outra geração para dar espaço para a escuta, né? E da importância de ter espaço, né? Nos teus livros, eu acho que tu dá espaço para a dor. Né? Vamos falar da dor, vamos falar daquilo que não foi dito, e tu põe um tantão de personagem a falar. Né? Eu acho que é o que os analistas também se propõem, né? Que a dor possa ser dita e que isso possa circular. Mas eu fiquei pensando assim, um dia onde nasce, né? Qual é a via para chegar nessa dor? Né? De onde vem? Como que surge, né? A tua possibilidade de acessar que esses personagens falem, né? Falem da dor. Isso que eu fiquei com vontade de te ouvir. Acho que ele vai ter que se deitar. Thaís, é bonito, muito bonito o que você falou.
Né? Te dei, fica mais fácil. Hã? Te dei, depois é mais fácil de responder. Pois é. Eu não sei, assim, eu acho, assim, de fato, né, o Herança é um livro que tem muita dor, né, e é uma dor muito silenciosa e silenciada, né, e eu acho que, né, quem viu o projeto gráfico também, eu acho que ele passa muito bem isso, né, porque são vários vazios, né, o texto é muito pequeno, com vazios, enfim, é um livro que fala pouco, né, mas fala muito, né, Thaís? Fala da dor, né, mas silencia a dor, né? Eu acho que isso é uma questão assim que me norteia, né? Pelo menos uma questão que me norteia no sentido de tentar entender a minha história, né? Nesse livro Meu Pai, Thaís, eu faço justamente o contrário, né, do que um romancista faria. Um romancista, ao escrever um livro sobre a história familiar, né, como de alguma forma eu fiz no Antiterapia, ele investigaria toda a história, ele queria reconstituir os vazios, o silêncio, né, para contar uma história, né? E o pressuposto desse livro é justamente que, na verdade, né, é um processo bem interessante, hein, pessoal? Porque sou eu escrevendo na voz do meu pai. Então, eu escrevendo na voz do meu pai, contando a história do meu pai, ou seja, do meu avô e do avô do meu pai, né? Que foram os que vieram fugindo. Pelo menos a parte da família do meu pai. Da minha mãe também veio fugindo. Mas é uma história. Meu pai tem 78 anos e ele viveu sem saber a história da família dele por 78 anos. Meu avô nunca contou. Os avós, por parte da minha mãe, ao começarem, né, ao serem questionados, eles choravam. Né? Tem uma cena, né, no Sara que ela chora, né, numa fogueira, né, quando as três se reúnem. Então, eu acho que é essa dor, né, que a gente não sabe muito bem, que ela fica permeando, né, Thaís? Que a gente fica lá tentando entender, mas que a gente não vai entender, assim, não vai entender nessa reconstrução, né? Então, não sei, acho que eu não te respondi, né? Porque eu também não. Aí eu tenho que marcar minha sessão. É para te continuar vivenciando o paradoxo, né? Fux, que nada mais é que as coisas que não me lembro sou também falam do paradoxo. Eu acho que eu não. Que não sei, né, Thaís? Eu acho que a escrita, né? Minha analista, enfim, se eu não tivesse feito análise, eu não tinha virado escritor, com certeza. Acho que é essa busca, né? Essa questão judaica é uma questão que me atormenta, me comove, me pulsiona, enfim, eu sempre trago ela de alguma forma, mas é uma dor, mas é uma coisa abstrata também, né? Porque o que é né? Somos seres humanos, né? Mas aí tem toda essa questão, né? Judaica, neurótica, aí eu trago o xiste, né? Para quem usa, tem um xiste que eu adoro, quando eu fazia meu pós-doutorado lá, a professora deu um curso, e aí eu adorei essa piada, eu sempre conto, vou contar aqui para vocês, e aí vocês vão, né? Porque a piada pressupõe muito do conhecimento, né? De um conhecimento. Mas, enfim, tinha um italiano, um alemão e um judeu caminhando né, no deserto. E os três iam morrer, com certeza. Não tinha água, né? E aí o alemão vira e fala: eu tô com tanta sede, eu vou morrer com certeza. Daria tudo para minha última, né, copo de cerveja. Aí veio o italiano, né? Eu tô com tanta sede, eu vou morrer. Eu daria tudo para o último cálice de vinho, né? Aí vem o judeu, né? Eu tô com tanta sede. Puxa, eu devo estar diabético. Eu acho que, né? Eu acho que isso resume o judeu, né? E aí, né? Enfim. Eu acho que eu sou assim, sabe? E a questão do judeu é essa neurose, né? Enfim.
Mas não é só uma questão do judeu, né? É uma questão humana, né? Eu acho que é aí que fica o entremeio que conversa, né? Concordo. Eu li o Herança e eu vou dizer, assim, que eu tive uma vivência muito impactante, assim. Eu, numa sentada ali, metade do livro, e estava chorando, e passei 2 semanas sem encostar no livro para voltar e ler a outra metade esse final de semana, porque a gente tinha um encontro agora. Então, assim, eu acho que mexe, né? Chorei de novo no final, evidentemente. Levei para minha análise, minha analista já tinha lido também, então foi uma, né? Ajudou. Então, isso eu acho que é demasiado humano, né? E tu vai conversando, já que você acha isso tão interessante, a gente estava comentando, eu e a Luciana aqui, o teu conhecimento de literatura é impactante, mas é muito legal o jeito que tu vai conversando, porque tu nos mostra que os teus livros estão acompanhados de outros personagens. Os teus livros estão acompanhados de livros. E eu acho, volto para o nosso métier aqui, que é a formação do psicanalista. O psicanalista tem que estar acompanhado o tempo inteiro de outros, né? Claro, sempre Freud, mas todos os outros, inclusive a gente mesmo, né? Assim, colegas e grupo, instituição, né? Então, eu acho que conversa muito, assim. Eu acho muito bastante. Eu acho, inclusive, Jacques, que tu faz uma entrega muito generosa, né? Porque tu nos abastece com aquilo que tu te nutriu. Então, todos os teus livros têm esses personagens múltiplos, né, que, enfim, estão narrando muitos eus, né, mas eu acompanhando, porque não li só esses teus 2 livros sugeridos por hoje, eu vejo que tu está fazendo uma regressão, sabe, como um processo de análise, né, tu está em busca de um profundo em si mesmo, sabe, assim veio, né, pelas coisas que não me lembro, Sou, Herança, e o meu pai, enfim, deve ser uma trabalheira para quem trabalha contigo, ilustrar o inconsciente não vivido, enfim, né? Mas, assim, realmente, eu acho que é um processo analítico vivo, né? E muito criativo da tua parte, né? Então, eu acho que essas 2 características, elas andam unidas, né? Tu te acompanha por elas. E claro que eu tenho uma curiosidade se nesses últimos livros tu teve um acompanhamento também, né? Teve uma supervisão de um psicanalista aí, de alguém que tu utilizou nos bastidores para esse fio condutor, assim, ser tão, nossa, brilhante. A analista havia, por isso que eu digo, né? Eu incluí no rol lá das tuas profissões do início a tua veia pulsante como analista. Poxa, obrigado, Fabi, Aline, Thaís. Eu fico sem graça, né? Mas, olha, eu acho que o processo de escrita, ele né, assim, eu discuto muito com a minha analista, mas, assim, os meus temas, eu não trago a literatura para análise, não. A literatura, né, o que eu escrevo. Acho que né, eu norteio os temas, mas não tive uma supervisão, não, sabe? Nem no As Coisas, nem no Herança. Eu acho que aquilo fez parte, né, assim, de um longo processo. Eu acho que os livros, eles, né, eu sempre falo que eles estão gestados, né? Então, são anos para você escrever esse livro. Esse livro, Herança, o meu pós-doutorado foi em 2012. Desde 2012 eu queria escrever um livro sobre isso, 2012, 2013, 2014, que eu venho estudando esse trauma transgeracional, e eu sempre pensava, um dia eu vou escrever alguma coisa, mas como escrever sobre isso? E aí, né, um dia veio a ideia dessas 3 vozes. Mas eu não faço uma supervisão, assim, não, assim, literária, né? Acho que esses textos nascem, assim, mas nascem depois de muito tempo gestados, né, sofridos, ou não, né? Mas tu tem, nesse teu espaço criativo, tu tem um momento, assim, que tu tem que ficar enclausurado, 8 meses, fica lá em volta do livro, tu é daqueles que sai com o caderninho, como é que é isso? Porque tu tem uma produção ousada, né, Jacques? Olha só, tudo bem que os livros podem ter sido escritos há mais tempo, mas só esse ano tu lançou 3, assim, rapidinho. Na verdade, não sou eu, é o ChatGPT, né? Que eu fico ele faz tudo para mim, sabe, pessoal? Brincadeira. Né? Não, eu tenho o privilégio de, né, assim,
enfim, eu vivo da escrita, né? Assim, eu dou palestras, dou aulas, eu tive uma vida acadêmica muito longa, assim, né? Eu fiz 8 anos de pós-doutorado, pessoal, porque eu fui conseguindo bolsas e mais bolsas, e aí, nesse período, porque minha tese de doutorado ganhou um prêmio, aquela prêmio CAPES, e aí, quando você ganha o prêmio CAPES, você ganha 3 anos de bolsa. Aí eu podia colocar minha bolsa debaixo do braço e sair para onde que eu quisesse. Depois eu ganhei uma bolsa da FAPESP, também mais 3 anos. Depois eu ganhei uma bolsa da CAP, de Harvard. E aí eu, nesse meio termo, também tem um lance que chama residência literária, que você faz uns applications e aí as pessoas te recebem só para você escrever, para mais nada. Então, assim, eu escrevi muito, né? A pandemia foi bem frutífera no ponto de vista literário da literatura infantil. Eu não consegui escrever romance na pandemia. Eu fui para as biografias infantis, porque eu acho que a forma da escrita infantil, para mim, é mais lúdica, e aí era um jeito de eu... Mas tem aquela entrevista bonita e triste da Clarice Lispector, né? Todos conhecem, todos reproduzem, mas a Clarice não era daquele jeito, hein, pessoal? Agora que eu estou escrevendo a biografia dela, ela era uma mulher muito ativa, muito para cima. Aquela entrevista, ela estava muito debilitada, foi muito próxima da morte dela. Ela, para os que não conhecem... Foi a única entrevista, né, que ela deu nos livros. Ela tinha muitas dores, né, pessoal? Porque uma vez ela tomou remédio e o cigarro caiu e o apartamento pegou fogo e ela quase perdeu o braço. Então, ela tinha dores terríveis. E ela também teve, né, tem um filho, né? O filho ainda é vivo com esquizofrenia, então foi muito pesado. Então, naquele momento, ela estava especialmente pesada. E na hora que ela fala, se eu não escrevo, eu estou morta, né? E, na verdade, ela já estava morta ali naquele, né? Enfim, mas eu acho que a escrita tem isso, sabe? Fabi, Thaís, Aline, eu me lembro quando eu morava nos Estados Unidos, eu estava escrevendo lá meu livro, e todo mundo sabia que eu estava escrevendo, porque a escrita também te exige muito. Então, eu gosto muito de escrever 5 horas da manhã, 4h30 da manhã, eu estou escrevendo. Então, para escrever 5 horas da manhã, eu não posso sair e beber, né? Eu tenho que dormir cedo. Então, quando eu estou num projeto literário, eu estou escrevendo, estou dormindo cedo. E aí, bom, fiquei nisso 1 ano, tal. Aí quando eu acabei o livro, né, eu falei com meus amigos, acabei o livro, aí eles, vamos sair para comemorar. Aí eu falei com eles, olha, eu tô tão vazio que eu não sei se eu quero comemorar, sabe? Então, acho que a escrita tem isso, assim, de uma porque eu acho que o final, vou dar a palavra para a Mary, mas eu acho que o final da escrita também morre o autor e o narrador, né? Morre. E isso é interessante também, esse processo de elaboração no pós, né? Mas, Mary, vamos lá, a palavra está contigo também. Eu acho que eu estou sem palavras. Bem-vindo ao clube. Porque eu não conhecia a tua escrita, né? Comprei alguns dos teus livros, mas não consegui pegar para ler. Eu fui pegar as coisas que não me lembro só agora, um pouco antes do encontro, mas eu fiquei muito sem palavras e com muita vontade de dizer coisas que eu pensava, mas não estava conseguindo. Eu pensei coisas do tipo assim, matemática e literatura, matemática e psicanálise, matemática, engessamento e sensibilidade, né? E me lembrei de um autor, que é um psicanalista, que é o Bion, que ele tem um período matemático, né? E ele era um escritor muito criativo, ele era muito enigmático, mas muito criativo. Então, eu fiquei pensando nele. Depois tu começou a trazer as tuas experiências como judeu, e eu, como judia, me identifiquei com as tuas experiências, e aquilo começou a embaralhar minha cabeça, e eu queria falar e não estava conseguindo, mas eu resolvi falar, porque quando tu contou a piada do judeu, eu me lembrei a piada da mãe judia, e a mãe italiana, que talvez todos vocês conhecem, né? Que a mãe judia, a mãe italiana vai dar comida para o filho e diz: come, senão eu me mato, senão eu te mato. Desculpe, eu cheguei a trocar. E a mãe judia vai e diz: come, senão eu me mato. Né? Então, assim,
toda essa herança judaica que tu tem, né? De se acender e de se apagar, de produzir e não produzir, eu acho que é algo muito presente, né? Eu tenho essa experiência também de ser filha de sobrevivente do Holocausto, então eu também não ouvi nada, né? E era uma coisa que me instigava muito, porque que eu não conseguia fazer o meu pai falar alguma coisa, né? E a minha esperança foi quando meus filhos começaram a perguntar para ele, e a lástima foi quando ele morreu, né? E os meus filhos eram pequenos e não conseguiram perguntar muito. Mas essa dicotomia, essa coisa de vida e morte, que está muito na literatura judaica, que está muito no humor judeu, me fez pensar muito naquilo que tu traz. E eu estou com os livros agora, vou colocar na minha cabeceira para ler. Obrigado. Foi um prazer te conhecer. Obrigado, Mary. Ô, Mary, você sabe como que você tem certeza que Jesus era judeu? Não. Jesus achava que a mãe era virgem, né? E a mãe achava que o filho era Deus. Perfeito, né? Mas, Mary, eu estou fazendo agora um trabalho que eu faço também, né, pessoal, de ghostwriter. Né, as pessoas me contratam, às vezes, para escrever o livro para elas, enfim. E é como se fosse uma análise, né, pessoal? E agora eu estou escrevendo um livro de um sobrevivente. Ele, na verdade, ele nasceu num campo de concentração. E aí a gente faz sessões, enfim, conversando, e ele está me contando a história dele. E eu escrevo na voz dele e ele que vai publicar. Na verdade, é um livro que ele quer deixar um legado para a família. Mas é difícil, né, o falar, né? Em muitos momentos, a filha dele é psicanalista, minha amiga, e ela está me falando, olha, meu pai está falando, assim, depois de muito tempo, sabe? Assim, e ele está me contando, ele está gostando do processo, sabe? Primeiro, ele começou num processo de falar, então a gente fazia muito de falar. Depois ele me falou, não, Jacques, agora eu estou preferindo escrever. Então agora ele está num processo de escrita, contando, enfim. A história é bem, bem, bem pesada, sabe? A história dele, do nome dele, enfim. Então esse é um trabalho que eu faço de ghostwriter e é muito interessante também, né? Ainda tem que aproveitar os sobreviventes, né? São muito poucos, são muito poucos ainda, né? Pessoal, tem mais aqui tem duas perguntas, Jacques. Claro. Andressa é a nossa colega do Contação de Histórias. Tu lembra que a Andressa te mandou o trabalho que ela fez? Foi a Andressa. Tudo bom, Andressa? Adorei o trabalho. As coisas de que não me lembro. Vai colaborar aqui no nosso momento. Dá para ouvir bem? Tô te ouvindo. Então, muito prazer, né, em te conhecer, muito prazer em te escutar também, né? Prazer é meu. O teu livro foi apresentado a mim pela Fábia, todo o grupo de Contação Histórias, né? Que eu acho que é uma grande brincadeira que a gente faz juntos, assim, também, né? E o teu livro produziu muitas coisas, assim, em mim, no nosso grupo, tanto que eu me propus a escrever o meu trabalho, né? Que a Aline falou que a cada ano a gente tem um trabalho. O meu foi sobre esse teu livro, né? Porque eu acho que tu fala muito de psicanálise ali. E muito sobre a constituição do psiquismo, assim, também, né? Até nos tempos que eu vejo que tu colocou nos capítulos ali, né? Primeiro, o tudo que lembro de não lembrar, tudo que lembro de não compreender e tudo o que me tornei em função de não lembrar, né? E eu acho desse tanto que a gente precisa para se tornar, né? E aí me propus a pensar algumas coisas a partir, né, da leitura do teu livro. E eu queria te perguntar, assim, também, porque eu fiquei com muitas fantasias do lado de cá, né, ao ler, e criando hipóteses a partir disso, e pensando nessa aproximação com a psicanálise, mas eu queria te perguntar como foi, assim, um pouco o processo de escrita desse livro. Porque, para mim, foi muito também com brincar, né, acho que tu brinca com as palavras, é leve, mas é profundo, né, então eu queria mais saber, assim, nesse sentido, como é que foi esse processo de escrita, porque eu acho que é bem diferente do Herança, que foi o outro livro que eu também li, né, teu. Tô com brochadas lá, tô começando a ler também. Então, eu queria, enfim, né, estar um pouquinho nesse sentido. O Brochadas quando eu lancei o Brochadas, eu lancei em Porto Alegre. Eu fiz vários eventos em Porto Alegre, mas o pessoal não sabia o que era brochar em Porto Alegre. Eu tinha que explicar. Os gaúchos não brocham, eles me falaram. E aí eu falei, não, isso é uma coisa que acontece lá em Minas Gerais. Aí eles, então tudo bom. Mas, Andressa, obrigado, adorei seu trabalho, que bom, fico feliz. E
Bom, eu vou te contar um segredo duas coisas que não me lembro sou, sabe? É o único texto na minha vida inteira que ele saiu, assim. Eu não me lembro como isso aconteceu, nem, né? Acho que é bem sintomático, né? Isso. Ele foi um texto que eu sentei e escrevi, sabe? Foi a sensação que eu tive ao ler. Os outros livros têm um trabalho de reescrita absurda, assim, né? De 30, 40 vezes reescrevendo, polindo, para parecer natural, né? Eu acho que o Herança tem isso, né? Eu acho que o Diário é muito, muito natural, tal, mas as coisas que não me lembro sobre, ele saiu, assim. E embora eu tentasse consertar alguma coisa, sabe? Quando eu fui no meu processo de reescrita, aquilo parecia tão conectado, sabe? Tão, né? Aquele ponto naquele lugar, porque de vez em quando eu até tentava consertar alguma coisa, mas no que eu consertava, logo em seguida, aquilo eu já tinha dito. Então, eu não sei te falar, assim, eu acho que eu estava pensando nele muito tempo, sabe? Essa coisa, né? Desse amor, né? Dessa proteção, desse não lembrar. E aí ele saiu, assim, misteriosamente, sabe? E eu achei muito interessante, inclusive, as imagens, né? Eu acho que conversam muito com o texto e vai tomando essa forma também, né? Assim como eu acho que a gente vai se tornando. E eu acho que em toda a escrita aparece isso também, né? Então, enfim, muitas coisas por aqui, mas parabéns. Obrigado. Né, a Raquel, que é a que ilustrou alguns outros meus livros, ela fala que ela sempre, quando lê meu livro, ela me odeia. Ela fala, como que eu vou ilustrar isso, né? E eu me lembro que ela chegou com uma proposta de ilustração. Eu falei, não, Raquel, esse livro é sobre o inconsciente. Você se vira. E ela se virou muito bem, né? Porque essa saída é muito bonita, né? Das obras surrealistas, que de alguma forma também, né? Conversa com a minha própria história, porque eu vim parar na literatura por causa da ruptura entre um grupo de escritores, né? Que saíram do surrealismo, né? Que é o Raymond Queneau. Eu acho que, né? Talvez eu não tivesse aqui se não fosse isso. Então é bem interessante. Eu queria te agradecer, né? Eu tive contato com o teu livro para preparar para hoje e as coisas que não lembro, né? E eu fui ler no intervalo do consultório, né? No espaço que eu tinha lá. E comecei a ler assim, caramba, que livro é esse? É autobiográfico, é poesia, é uma sessão de análise. Eu fiquei curiosa com o estilo, né? E com a apresentação, porque para mim teve um impacto estético o livro, né? Pelas imagens, né? Pela forma, enfim, pela apresentação. E adorei o final do livro, achei muito criativo, né? Ter as frases, né? Do Borges, né? Do Freud, do Ivan Esquerdo, né? Falando sobre a memória. E as referências das imagens, que eu amei, porque tinha algumas imagens, foi interessante que eu olhei assim, eu conheço essa imagem, mas não sei de quem é, né? Talvez pela mudança das cores, né? Porque é todo em preto e branco. E aí depois no final eu descobri que todas as referências, eu voltei nas imagens depois, então foi muito legal, assim, foi um momento, é um livro lúdico, profundo, né? Paradoxal, porque ele é leve e é profundo, né? Dá para chorar, dá para se emocionar, né? Mas eu fiquei com uma sensação que eu estava numa sessão de análise, essa foi a minha, não sei se é porque eu estava no meio, né, do meu trabalho. Mas, enfim, só queria te parabenizar e te agradecer, né, pelo presente que tu nos dá com cada livro que tu escreves. Obrigado. Porque a tarefa, né, difícil aqui, mas a gente poder encerrar o nosso encontro. Mas, Jacques, eu me lembrei, agora quando eu estava fazendo as anotações para trazer para hoje, de uma frase que dizia o seguinte: a vida são golpes, costuras e pontes. Eu acredito que o crédito deve ser do Mia Couto, mas em seguida eu me lembrei do teu livro Herança, e eu acho que assim, que privilégio teu como escritor, quando um livro ele não é engavetado, ele reverbera, ele ressoa, né? Ele causa esse impacto estético que a gente leva para além.
né? Então, eu acho que é um privilégio para nós do Itipoa inaugurar esse espaço da criatividade e psicanálise contigo, para a gente seguir vitalizando juntos, né? Então, eu acho que nós temos muito mais, né? Eu tenho aqui, eu fiz assim, centenas de mini perguntas, mas, enfim, sempre é um prazer te escutar. Espero que a gente possa ter o privilégio de outros encontros contigo. Enfim, tu quer dizer um pouquinho aí para nós, para antes da gente finalizar? Não, queria agradecer, né? Acho que a gente vem conversando, né? Com a Thaís, Fabi, Aline, Paula, a gente vem conversando já há algum tempo, né? E, puxa, que bom que deu certo, que bom que enfim, que nos encontramos, mesmo que virtualmente, e que seja o primeiro, né, passo, né? Eu quero muito ir a Porto Alegre, adoro Porto Alegre. Enfim, acho que vai ser bom encontrá-los pessoalmente, a gente pode pensar em alguma coisa, mas, bom, foi uma alegria aqui da minha parte, assim, gostei muito, gostei das perguntas, gostei de conhecê-las, enfim, obrigado pelas leituras, pelos comentários, muito, muito feliz, assim, conversar sobre literatura. Eu acho que, né, nesse mundo aí cheio de questões... Será que eu poderia finalizar dizendo que o Funes, né, foi o memorioso e o Fux é o imemorioso? O imemorioso, é uma boa, nunca gostei, vou roubar, viu, Fabi? É engraçado que eu chamo a Fabi de Fabi e vocês chamam de Fabi, né? Já é o sotaque mineiro. É o tu, né? É o gaúcho, é o você. É as restrições. Então, fluxo e memorioso, né? Tá bem, então, gente. Muito obrigada. Foi um privilégio estar com todos. Um bom final de semana. Obrigado, pessoal. Foi ótimo, pessoal. Obrigadão. Tchau, maravilha. Tchau, obrigado. Próximo aqui em Porto Alegre. Próxima vez que a gente se encontrar vai ser aqui em Porto Alegre já. Um brinde, brinde. Eu quero. Saúde. Obrigado, tchau. Tchau.